dia a todos. Meu prazer, meu contentamento de estar com vocês. E vou convidar os irmãos a abrir comigo suas Bíblias para o livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E o livro de João, ele começa então dizendo da história do Verbo, ou de Jesus Cristo. E João então começa aqui no versículo 15, ele testemunhando exatamente da pessoa que ele está falando. João capítulo 1, versículo 15, e quero ler só apenas esses 4 versículos, diz assim: João capítulo 1, versículo 15 ao 18, diz o seguinte: João testemunhou a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse que vem depois de mim, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Vamos orar. Nosso amado Deus, nosso Pai celestial, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez por esta manhã. Obrigado, Deus, pela noite que passamos. E obrigado, Deus, agora nesse tempo que estamos com a Tua palavra e que Teu Espírito possa nos usar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto que nós estávamos cantando, o grupo estava cantando muito bem, parabéns. Isso é muito bonito, quando a gente canta assim com muito fervor, muita força. E um dos cantos que é bem antigo diz pela manhã. E, então isso é bem importante quando nós estamos cantando pela manhã. Particularmente eu não tenho o dom de cantar, nem eu, minha esposa, mas ela faz uma zoadinha tão bonita em casa, viu? Você nem sabe, só eu sei. E ela fica fazendo aquela zoadinha que é tão bonito. Eu não faço muito, mas eu também faço a minha parte. Só ela escuta, tá bom? Mas quando você tem aquele dom de cantar, então de manhã nós sentimos bastante falta quando não tem, mas quando tem aqui um senhor que vai comprar pão toda manhã, e de longe a gente escuta ele não cantando, né? Mas fazendo aquele som tão harmonioso. E isso é tão bonito, porque está saindo do coração. Embora que não seja cantando, mas é como o Caleb tocando. Sai soltando ali a melodia tão bonita. Então, isto para nós, dentro do setor cristão, é um prazer, é um contentamento. É assim como nós estamos mesmo assim, estamos louvando a Deus. E é verdade, soltando assim uma ação de graças. E, de fato, o assunto que eu vou falar hoje pela manhã é falando sobre a graça de Deus. E sem combinar com ninguém, certamente o Espírito Santo de Deus nos fala isso. Então, os cantos que foi cantado, quase todos falaram desta palavra graça, tá bom? E sem vocês perceberem, né? Só eu que estava percebendo, porque era o meu tema. Então, falou tudo sobre ações de graça. Até os passarinhos cantam, dando graças a Deus. Então, é muito importante. Essa palavra graça é uma palavra que a Bíblia está cheia. Toda vez que nós lemos a Bíblia, do Velho Testamento até o fim do Novo Testamento, fala da palavra graça. E é muito bonito, então, a aplicação dessa palavra graça tem vários sentidos da palavra graça, tá bom? E uma delas, assim, eu não contei também da melodia que a gente escutava, é o irmão que passa, vai comprar o pão, viu? Então ele faz assoviando, você já sabe, quando eu
contei aqui assoviando. O assovio também é uma parte que está louvando a Deus, tá bom? Eu sei que alguém ficou curioso quem era que estava assoviando. Vocês já sabem quem é aqui na nossa vila, tá bom? Então, essa palavra é tão antiga. Eu tive o prazer de conviver com a minha avó. A minha avó que ela nasceu em 800, viu? Olha, é bem nova, né? Em 800, ela viveu aqui nessa terra 3 séculos. E você pode imaginar que essa pessoa durou muito. Foi verdade. Ela não tinha educação, nunca estudou, mas ela era muito extrovertida. Ela falava com todo mundo. E ela queria saber o nome de todo mundo. Só que ela não perguntava assim, como é seu nome? Ela chegava a pessoa assim, bem animada, ela era bem bonitinha, viu? Ela chegava bem assim e dizia, como é a sua graça? E quando alguém não sabia o que era isso, ficava sem saber. Mas a maioria, naquele tempo passado, já sabia, como é a sua graça? Imagina que é a resposta. Então a pessoa dizia, a minha graça, ou então dizia, eu sou fulano de tal, sou Aguiar, sou João. E então aí ela começava a chamar o João ou o tal nome. Mas era a sua graça, era o jeito de um tratamento que a pessoa perguntava como era a sua graça. É o seu nome. Pois é, então hoje nós vamos tentar passar por essa palavra graça, de maneira então que vamos mostrar algumas das características da graça de Deus, tá bom? A graça de Deus. E eu quero mostrar logo para vocês alguns versículos, que não são o texto aqui, mas esse texto que me chamou a atenção, nos versículos, nesses versículos 16, ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e que mais aí? E graça. Então, vem logo aí a palavra graça sobre graça. E aí o versículo 17, esse foi que agora recentemente nós estávamos numa reunião e perguntaram então qual foi um dos primeiros versículos que você aprendeu. Então eu disse João 3:3 e o outro foi esse aqui, João 1:17. Eu aprendi no ano de 70, boa parte de vocês não eram nascidos, né? De 70, lá na igreja de Acaraú. Era a nossa primeira igreja, não era lá onde está hoje, era lá no centro, né? Então era uma igreja muito, muito bonita, interior, acho que foi o quê? 80 anos agora. Então, uma igreja muito bem centralizada. No entanto, eu morava no interior e nós íamos para essa igreja só de mês em mês. Mas nesse dia nós aprendemos logo esse versículo, João capítulo 1, versículo 16, aliás 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E isso parte lá do Velho Testamento, lá os Pentateucos. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aí vem a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse versículo eu aprendi lá em Acaraú no ano 70, tá bom? Então, uma coisa que não sai assim da minha memória, por isso que eu quero utilizar a palavra graça, porque é a graça de Deus que nós estamos aqui hoje de manhã, tá certo? É pela graça de Deus. É tão bonito ver essa igreja, é cheia, pelo menos atrás está bem cheia aqui, está faltando vida aqui, né? Mas parabéns que todos chegaram, isso é muito importante, nós chegar para ouvir a palavra de Deus e a palavra graça, é muito bonito. Então olha comigo, eu disse alguns versículos variados. Romanos capítulo 3, versículo 24, ele diz o seguinte, sendo justificado, não vai caçar porque não vai dar tempo, tá bom? Só escuta que vai ser melhor para você. Diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é importante nós saber que nós somos justificados, ou que seja salvo, mediante a graça de Deus. E nesse contexto nós vemos então que isto para nós entender que a graça, essa característica da graça de Deus, ela é gratuita, ou que seja,
não se paga nada. No contexto aqui, isso é óbvio que é muito claro, se é graça, tem que ser de graça. Então, é de graça. Em Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Disse, isto não é de nós, é um dom de Deus. Então, nós estamos aqui hoje de manhã, pode acreditar, é um dom de Deus que nós estamos aqui hoje de manhã. Esta noite eu estava estudando, e pelo fato de eu ter feito cirurgia no olho, e quando aperta muito, o olho começa a derramar lágrimas, e eu saio logo de encostado, e então vou lavar os olhos, né? Porque é assim mesmo, né? Mas é então importante nós entender a graça de Deus. Por que estou vivo, né? A minha esposa estava falando, mas vai ser meio diferente, porque você passou 5 anos aqui, há 40 anos atrás, mais de 40 anos, aqui, e agora você está morando aqui, indo para a própria igreja que você vinha naquele tempo, né? E vendo aqueles meninos que eram bem pequenininho mesmo, bem pequeno, e de cabelos brancos já, de cabelos brancos. Mas isso é a graça de Deus, nada mais do que isso, a graça de Deus. Então, devemos lembrar que nunca podemos esquecer da gratuidade de Deus, nosso Deus, para a minha pessoa, para a sua pessoa. Tudo que Deus faz é de graça. Importante isso. Tudo que Deus faz é de graça, meus irmãos. Por sua grande misericórdia, Ele nos comprou com seu precioso sangue. Então, a outra característica da palavra graça, a graça ela é viva, tá bom? A graça ela é viva, mas viva mesmo, bem viva. Diz lá no livro dos Salmos, o Salmo 63, 3, é aquele que nós cantamos, a gente canta, e esse é bem conhecido. Se você, então, até ia pedir para o irmão cantar, mas não vou pedir isso, né? Mas é o cântico 163 do nosso cantorzinho de coro, que diz, é bastante para mim a tua graça. Bonito mesmo. É porque eu não quis pedir para o irmão cantar, mas é muito bonito. Diz, é bastante para mim a tua graça. Conhecer o teu amor e o teu perdão. É maravilhoso saber quem anda sempre com Jesus vai viver. É bastante para mim a tua graça. A tua graça é melhor que a vida. E aí vai cantando o resto todo desse cântico. E é o Salmo 163, tá bom? E porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. É por isso que nós cantamos na igreja. É por isso que nós cantamos em casa. Não sei se tem ainda o costume de cantar no devocional, né? Ontem eu estava com as minhas netas, né? E aproveitei para cantar com elas, né? E então elas tinham aquele vergonha de cantar, mas é bonito então até no devocional a gente também tem um tempo para cantar. Isso é muito bom quando a gente diz agora terminou o devocional, vamos cantar. Canta um cântico. Isso anima. E até como o pastor Joab falou, que quando eles cantavam de madrugada, isso foi do meu tempo também, né? A gente cantava de madrugada, os vizinhos escutaram. Escuta, porque é tão bonito o cântico, né? No passado, eu não sei se algum de vocês se lembram, a gente fazia serenata. Não sei se sabe o que é esse nome. Serenata. Então a gente ia e cantava na casa dos crentes ou de descrentes. Por exemplo, nós fizemos muitas vezes na casa do Zé Cego. Tem família do Zé Cego aqui? Está lá atrás, pois é. Nós fizemos muitas vezes na casa do Zé Cego. E o Zé Cego chorava. E sentia, ele tão bonito. Foi feito na casa do Chiquinho Cosmo. E o seu Chiquinho Cosmo, não sei se tem alguém daqui da família do Chiquinho Cosmo, mas eles eram muito católicos na época, né? E ele entregou a vida a Jesus Cristo e ficou um homem até morrer, um senhor crente, bem crente mesmo. Então,
a serenata naquele tempo, a gente ia com uma pessoa que tocava e os outros cantavam. É bem especificado, né? E é muito bonito. Aquilo é uma emoção. Quando a gente está dormindo, chega... As meninas no passado sabiam disso. Até os rapazes cantavam para as moças. Os rapazes descrentes. Mas crente pode fazer essa serenata à noite. É tão bonito isso. Devia ainda permanecer. Sair esse grupo que sabe tocar, cantar. Isso é bonito. Bonito mesmo. Aqui quem acorda com aquele cântico bonito. É muito bonito, meus irmãos. A graça de Deus. É lembrar então que a graça de Deus, ela é uma perfeição completa. A graça de Deus, ela é viva, ela dá vida a nós, a nossa pessoa. Olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor. Todos nós estamos aqui, quem é dos mais velhos, e então... o pastor brinca que nós estamos bem pertinho de ir para o cemitério, né? Mas é a graça de Deus que estamos aqui. É a graça de Deus que estamos aqui. Então, pela graça de Deus, nós estamos vivos. Então, a graça de Deus, ela é viva. Ela é viva. Outra característica da graça de Deus está baseada em Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça de Deus, ela não é exclusiva só para uma pessoa, tá bom? Eu sei que pode ser que alguém, ou alguns teólogos, ensinam alguma coisa fora desse pensamento, mas a graça de Deus, ela é para todos, muito embora que todos não abram o coração, mas a graça de Deus, ela é mostrada ou apresentada para todas as pessoas. Está escrito aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Então, a graça de Deus, ela é exclusiva. A graça de Deus, ela é para qualquer critério. A graça de Deus ela abrange todas as pessoas. A graça de Deus, ela é infinita. Não inclui nenhuma pessoa na face da terra. Ela é tão grande mesmo. Falamos uma vez numa reunião de homem, eu falei isso, sobre o retrato de Deus. Como é o retrato de Deus? Então, um dos retratos de Deus que eu disse, que estava na natureza. Pode olhar a natureza, ao seu redor, ver uma plantinha, passando bem aí, ver umas plantinhas com uma flor perfeita. É a graça de Deus. Pode olhar então para cada um de nós aqui, que seja alto, baixo, que seja a cor parda, a cor escura, é a graça de Deus que está aí, é a imagem de Deus. E é tão bonito isso, por isso que nós, humanamente falando, nós devemos valorizar, dizer, eu não sou nada, eu não valo de nada. Não, é a graça de Deus, nós somos importantes para Deus, tá bom? Então a graça de Deus, ela pode encarar a pessoa não com um olhar de superioridade, dizer eu sou maior do que o outro, ou eu sou menor do que ninguém, ou eu não valo de nada. Então a graça de Deus, ela mostra essa superioridade, não dizendo que eu sou maior, mas também mostra também a nossa inferioridade, ou que seja, para Deus, todos nós somos iguais, tá bom? Nós não temos o maior e nem o menor. É a graça de Deus que está sobre nós. Outra característica da graça de Deus está baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Era Paulo falando, tá bom? Então, a graça de Deus também é trabalho. E eu sei que tem gente, até homens, que diz, não sei quem inventou o trabalho. E fica amaldiçoando o trabalho. É tão gostoso, meus irmãos, quando nós estamos trabalhando, porque é o quê? É a graça de Deus, que estamos vivos, se movendo, né?
Chiquinho, nós estamos trabalhando, fazendo alguma coisa, é a graça de Deus. Me sinto tão bem quando eu estou no quintal, me mexendo aí, é a graça de Deus. É a graça de Deus, meus irmãos. Então, a graça de Deus, ela é tão imensa, tão gostosa, que a gente tem de se levantar os braços e fazer uma coisa, andar, e não ficar só deitado, não ficar só na televisão, só no computador, só no celular. Então, porque vai ganhar só perna inchada, né? E crescer mais o peso, né? E então, a gente tem de se mover, tem de fazer os exercícios, né? Então, é trabalho. A graça de Deus é isso. Então, é a graça de Deus. Deus trabalhou criando todas as coisas e fez isso por quê? Por quê? Somente pela graça de Deus. E quando Deus fez o mundo, segundo o que nós lemos na Bíblia, não tinha nada, tá bom? Não tinha nada. Sabe qual era a matéria que Deus fez o mundo? Imagina, nada, tá bom? A matéria era nada. Então, é só então entender que a graça de Deus, a imensidão da graça de Deus, Ele fez todas as coisas sem ter nenhuma matéria. A graça de Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, o Deus de toda graça. Tudo o que temos, tudo que fazemos, é através da graça de Deus. Isso, dentro de cada um de nós temos esta graça, todo dia, toda hora, todo momento. Então, o nosso trabalho, ou que seja, a nossa atividade, são melhores quando nós realizamos pela graça de Deus. Um grande homem, incentivador de empresa, e ele disse então que tem pessoa que vai trabalhar, diz, ai meu Deus, eu vou para aquele trabalho nojento de novo, e então vai murmurado, com a cara fechada. Ele disse, não, quando você vai trabalhar, deve ir contente, deve acordar logo cedo e dizer, muito obrigado, senhor, eu vou trabalhar. Eu passei assim, e chegar na empresa, não com carana dura, às vezes o patrão vem com a carana dura, né? Que é o jeito de patrão, né? Mas nem era para ser assim, todo mundo é para chegar, bom dia, olhando para todo mundo, mostrando aí o seu sorriso, bom dia. Esse contentamento é graça de Deus, que a gente está ali no trabalho. No livro de Efésios, capítulo 6, aliás, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz, juntamente com Ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Até nós chegar à presença de Deus, o Senhor vai mostrar, então, é a graça de Deus. Nós chegamos lá nos céus, nos lugares celestiais. E isso é uma coisa muito bonita. Deus, o nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Quando nós precisamos que diz, eu sou dono disso aqui. Então, o dono de todas as coisas é Deus, tá bom? O nosso Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Por isso, a graça de Deus, ela é rica. A graça de Deus é imensurável. Mensurável. Então, qualquer que seja, meus irmãos, que seja riqueza, nossas riquezas, não sei se é chamada assim, mas lembrar que tudo é de Deus. Nós estamos ali e um dia que nós partir, pode ser o maior milionário do mundo. No dia que ele partir, ele vai deixar tudo mesmo. Então, é dito então que todos os nossos bens que nós temos aqui na terra, nós vamos aproveitar o momento que nós temos aqui, com a graça de Deus, porque nós vamos partir, se aqui para perto de nós aqui o nosso cemitério, ou para onde você vai, né? O corpo vai, mas você não leva nada, mas nada mesmo, tudo fica aqui para os outros. Então esse momento
que nós estamos aqui vivos, trabalhando, é o momento de nós usufruir da graça de Deus, com as coisas que Deus tem dado a nós. Falei recentemente com um irmão em Cristo que faz anos que não sai de casa. Ele disse, eu não tenho tempo de sair de casa, porque eu não tenho tempo. O pouquinho que sobra da semana é domingo, né? Só vou à igreja e quando chego vou cuidar nas coisas, ajeitando o carro de novo, enchendo o carro de novo para ir para a feira, né? E não tenho tempo de jeito nenhum. Nunca fui em canto nenhum, em casa nenhum, não fui na lagoa, não fui em canto nenhum, porque não tenho tempo. E eu disse, mas meu irmão, quando você fizer a sua viagem, quem vai cuidar dessas suas coisas? Quem vai cuidar? Então, Deus deu para nós essa graça de ter a nossa casa, o nosso dinheiro, graças a Deus, nosso tempo, e aí vai, é a graça de Deus. Então, por quê? Nós vamos um dia, literalmente, deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Então, o resto fica aí, nós não sabemos quem vai cuidar. Tá certo? Então, vamos usar a graça de Deus. Outra característica da graça de Deus está baseada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, então ele me disse, e aqui situação, tá bom? Situação do apóstolo Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Situação, Paulo estava doente. Paulo estava com um espinho na carne, a Bíblia não diz o que era, né? Mas ele estava sofrendo, e ele pediu ao Senhor, Senhor, tira de mim, Senhor. Eu sou teu servo, né? Senhor, não deixe eu morrer, né? Essa é a nossa oração, né? Senhor, eu estou com esse problema, tira de mim, né? E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E muitas vezes nós não entendemos, às vezes, quando nós estamos deitados na nossa rede ou na cama. E até sofrendo mesmo, não sabemos por quê. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, tem momentos que nós não vamos entender de jeito nenhum, porque nós humanos não entendemos a graça de Deus, tá bom? Ainda somos limitados de não conhecer totalmente a graça de Deus que vem sobre nós. Por isso que nós não gostamos de ficar doentes, não ficamos de sentir dores, não gostamos de morrer. Ninguém gosta, tá bom? Mas a graça de Deus se manifesta em nós. Então a graça de Deus nunca vai acabar, tá certo? A graça de Deus nunca vai acabar. Se ela é suficiente, bastante, necessário para tudo o que precisamos, principalmente no momento de dor. E presenciei uma irmã que partiu para Cristo, e essa nos dava conforto, já quase na hora de partir. Ela dizia que estava contente, porque ela estava com a presença de Deus. E aquilo partiu o nosso coração, quem sabia que ela estava com câncer, e ela ia morrer, mas ela sofrendo com aquela dor tão grande. Mas ela disse, meus irmãos, eu vou ver Jesus daqui a pouco. E para quem tinha coração naquele momento, ficava chorando, né? Então, essa irmã mostrou para nós um grande alento, assim, que a gente ia visitar ela, parecia assim que a gente saía muito confortado, e quem estava morrendo era ela. E ela morreu, né? Mas foi assim uma coisa que a gente via naquela irmã que tinha uma fé, uma coisa da graça de Deus estava sobre ela. E é tão bonito quando a gente morre. Pelo menos eu gostaria um dia, se Deus me concedesse sua graça, morrer satisfeito. É tão gostoso, deve ser gostoso morrer satisfeito. Não, estou brincando. Mas deveria ser o jeito de a gente morrer contente com a graça de Deus, mas a nossa carne não quer, tá bom? Diz então que é o único inimigo que nós vamos enfrentar até o fim. Depois é que nós vamos ter vitória na pessoa de Jesus. Então,
a nossa vida aqui na Terra, nós temos de enfrentar dificuldade, tá bom? Não é só vida de rosa, não. Nós vamos encontrar dificuldade. Nós sentimos, então, nessa dificuldade, nós devemos sentir a força especial da graça de Deus. Que se não for por isso, nós, humanamente, nós vamos ser todo tempo desanimados. Triste. Tem dia que nós, humanamente falando, diz, para a igreja hoje não. Está tão desanimado, está tão assim, capiongo, que você disse, eu não vou para a igreja. Mas lembrar então, depois você lembra, pai, eu vou. Mesmo sem querer, mesmo sem ter aquela vontade, a graça de Deus te toca no coração e você vem até, muitas vezes, sentindo um sintoma de doença. Às vezes está uma dor aqui, de lado aqui, sentindo, aquela coisa ali, te incomodando. Eu não vou, não. Ou então você está com os ouvidos, né? Aí zoando, não sei como é, coisa de velho, né? Zoando aí os ouvidos, não vou, não. Ou então você está com aquela, chama morrina, aquele corpo ruim, não vou para a igreja, não. Está deitado. Mas a graça de Deus diz, levanta, rapaz, vamos andar. E quando você vem aqui, passa o culto todo e você não se lembra nem mais daquela dorzinha que está sentindo nas costas ou no joelho, né? Então, a graça de Deus, ela nos faz, irmãos. Então, outra coisa, como eu disse, humanamente falando, nós sentimos o peso do nosso pecado, da nossa carne mesmo, nós sentimos. Mas o outro lado pesa melhor a graça de Deus sobre nós. A outra característica da graça de Deus é baseada em 1 Pedro 4:10, diz, servir uns aos outros. Essa aqui é bolia assim com a gente, né? Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. E aqui, então, a graça de Deus, ela tem como nome multiforme, graça de Deus. Quer dizer, ela se transforma, ela aumenta. O que nós entendemos, então, é que Deus, o nosso Deus, ele é criativo. Ele faz cada coisa com a sua particularidade única. E só basta olhar para cada um de nós. Nós somos brasileiros, cearense, então, mas cada um de nós temos a nossa peculiaridade ou diferença, tá bom? Pode olhar para mim, que é totalmente diferente do Davi. Pode olhar para mim, que é diferente do Chiquinho. Pode olhar para mim, que sou diferente do Tony Carlos. E quando a convivência está muito tempo, segundo o especialista, diz que vai parecendo as coisas, né? Eu me acho totalmente diferente da minha esposa em tudo, mas é em tudo mesmo. E alguém já perguntou, vocês são parentes? E eu disse, sim, somos parentes bem chegados. Eu digo brincando, tá bom? Somos parentes bem chegados. Ela é a minha esposa. Então, nós somos uma só carne. Eu digo no meio vulgar, mas é uma realidade. Então, o aconchego chega a aparecer. Pode perguntar para o irmão Clévio aí, que parece com a esposa dele, né? E aí é a convivência, mas dentro do nosso ser, nós temos as nossas particularidades, quer dizer, diferença, tá certo? Então, essa multiforme é saber que o nosso Criador, ele é criativo, ele fez nós cada um diferente, tá bom? Mesmo que se pareça, mesmo até os gêmeos idênticos, né? Eles têm as suas diferenças. Deus, o nosso Deus, ele é criativo e fez cada coisa com a sua particularidade única, a sua diversidade, e isso você pode entrar aqui na natureza, que eu, quando chamo natureza, falo do mundo, tá bom? O mundo, as matas, os cervos, as árvores, os pássaros e tudo, né? E cada coisinha que você vai olhando, você diz, oh, que coisa linda. Chega mais na frente, oh, que coisa linda. E é assim, a diversidade da obra de Deus. Então, lembrar que às vezes nós queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com o outro, ou com a minha esposa, ou com o meu esposo, mas não é.
não dá certo. E é por isso que muitos casais não conseguem se adaptar, porque querem tudo do mesmo jeito e não dá certo. Então, quando nós, humanamente falando, olhamos pela ótica da graça de Deus, nós vamos aceitar a diferença na pessoa. E tem pessoa que diz o seguinte: eu nasci desse jeito e desse jeito eu vou morrer. Esse é o meu jeito. E é verdade. Tem uma expressão que nós conhecemos que diz que o pau que nasce torto, ele morre torto. Diz que até a cinza é torta. Mas para os japoneses, que são muito inteligentes, eles pegam aquele pau que é torto, né? Que é torto. Eles pegam uma linha e pegam assim e vai apertando com não sei como chama, né? Apertando que o pau fica, aquele pau torto, ele fica linheiro. Para nós isso significa a graça de Deus. Tá bom? A nossa natureza terrena, é verdade que é assim, tá bom? É verdade que a nossa natureza, segundo os grandes teólogos, diz que a nossa natureza, ela não se converte, tá bom? Morre aquele jeito de carne. Carne é carne, né? Jesus disse que a carne para nada presta, né? Mas quem se converte é o Espírito. Então nós somos novas criaturas. E essa nova criatura, mesmo que a minha natureza está dizendo assim, eu quero assim. Mas o Espírito Santo diz, mas você deve andar assim. Então é por isso que nosso quebrantamento vem quando chega em nós e diz assim, eu sou assim. Eu sou assim. Mas Jesus Cristo me transformou. Ele me fez assim. E aí é a maneira de nós entender que a graça de Deus não vai então passar pelos meus erros e destacar qualquer qualidade do nosso próximo, ou destruir o nosso próximo, que é o nosso intuito de dizer assim, esse aí não vale nada, né? Esse aí não dá para nada, eu sabia disso, né? Quer dizer, destruindo ou rebaixando até o nosso próximo. Outra característica da graça de Deus está baseada em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 e 14, diz assim, Deus pode abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Então, Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela é superabundante, ela aumenta. Isso é tão bonito aqui na igreja. Salva por fazer isso. Quando foi no dia para montar as cadeiras, tinha tanto homem que não tinha tempo para pegar nada, porque alguns ficavam só admirando, não era, Rivaldo? Só olhando mesmo. Estou olhando. Porque não tinha, era muito homem. Isso é a superabundante graça de Deus. E foi calculado para a gente fazer em 2 dias isso aqui, né? E quando foi antes de meio-dia, nós estávamos com elas prontas. Aí, a minha parte, que eu fiz de botar a máquina de furar aí, né? Então, terminei e fui embora. E o resto ficou aí organizando a cadeira. Não sei quando terminar, mas a minha parte eu fiz, né? Mas o que é isso? Estou falando da graça de Deus. Todo mundo trabalhando. E isso é tão bom, então, quando você vê aí na cozinha um bocado de mulher, um bocado de homem trabalhando, muitas mãos trabalhando. E depois deixa tudo limpinho de novo. Esse é o ideal, né? Então, é a graça de Deus, meus irmãos. Então, é só lembrar, então, que Deus, o nosso Deus, Ele é maior que todo o universo, porque foi Ele quem fez o universo. A graça, ela transborda inconscientemente sobre nós, porque Ele
ou ela nunca se acaba, a graça de Deus, nunca se acaba. A graça de Deus, ela é infinita, você não pode medir. Então não há limite para amar ou o amor de Deus. Não tem limite para o amor de Deus. E lembrar que isso vem para nós, o ser humano, chamado nós, gente. A paciência e o amor humano se esgota. Eu falei isso na outra reunião dos homens, que a gente nasce com o nosso DNA, todo mundo que nasce, já nasce com o DNA do pecado. E então tem uns que é mais ainda, tem uns que são mais calmozinhos, fala direitinho, fala baixinho, e tem aquele jeitinho calmo, aí é tão bonito isso. Mas já tem outro que já fala assim um pouco mais agressivo, na fala já dá para que aquela pessoa já é meio agressivo mesmo, né? Então isso já dá para ver quem aquela pessoa é agressivo, e pronto, natureza. Puxou do pai e da mãe, sei lá de onde veio, né? Então, qualquer coisinha já está no ponto de pegar outra ali, e não se cala mesmo, pega mesmo nas buchas mesmo aí, né? E eu disse que eu era um desses, e alguém admirou, porque talvez me vê assim, mas eu sou assim. Então, por quê? Por que isso, né? Porque é isso. E muitas vezes, isso chega dentro dos nossos cônjuges, ou do nosso casamento. Então, é aquele que está mais pertinho ali, aquela intimidade mais grande, é nesse momento que a gente vai saber quem, né? Então, disse que quer saber uma pessoa, como no prato com ele, né? E aí é esse momento que nós vamos saber. Aqui na igreja, todo mundo é santinho, é bonitinho, né? Todo mundo é bem educado aí, né? Mas chega em casa, a gente tem solda o nosso lado carnal. Mas olhando então pela a paciência ou a superabundância graça de Deus, não é assim. Não é assim, tá bom? Então, a graça pelo lado constante de Deus, por isso, através do olhar da graça de Deus, nós somos renovados em nosso afeto uns com os outros. E aí vem aquele momento de dizer, como eu disse na quarta-feira, eu entendi que eu não estava correto de ter só dito para minha esposa que era para trazer roupa. Eu só usei roupa, não especifiquei qual era o tipo de roupa. E minha esposa pegou uma calça comprida na época, e então vestiu, e quando ela vestiu, eu gritei, não, isso aí não, né? Então, magoei a minha esposa, ela não entendeu o que eu estava querendo dizer, né? E então ela só ficou chorando, e eu só disse, que foi que eu fiz? Foi que eu fiz, para mim não fiz nada. Mas depois eu entendi que eu, errado, era eu. O Senhor me colocou como cabeça. E eu teria então de entender esse lado da superabundante graça de Deus. E eu não entendi, até que o Espírito Santo de Deus me tocou. E eu chamei ela. E nós estávamos mais ou menos com uns 15 dias de casado, né? Naquele momento tão precioso. Então eu disse, eu não posso perder uma oportunidade dessa. E chamei a minha esposa lá no Cajueiro, né? E lá, quando eu comecei o assunto, ela já pensava que eu ia atacar de novo, né? E eu só disse, Neuma, eu vou lhe pedir uma coisa, você me perdoa? E eu ainda usei, em nome de Jesus, você me perdoa? Bem forte isso. Em nome de Jesus, você me perdoa? Eu me humilhei. E naquele tempo eu fui criado que homem não é para se humilhar ninguém. Homem, ó. Então eu disse, eu não vou me humilhar uma mulherzinha pequena dessa, né? Mas eu me humilhei no sentido perfeito. E quando eu pedi o perdão, acredita, ela ficou muito vermelha, tá? E ficou bem vermelha. E quando ela pensava que eu ia atacar, não, eu me humilhei, disse, eu errei, Neuma, me perdoa em nome de Jesus. E acredita? O resultado? O sorriso que deu na Neuma foi grande. Acredita? Outra coisa? No instante, aquela mulher zangada, vermelha, me abraçou e disse, eu perdoo. E foi tão gostoso. Isso, meus irmãos, eu estou contando isso porque aconteceu a primeira vez.
E depois vai inteirar agora em setembro, 39 anos, né? Já aconteceu várias vezes. E o humano é esse. Nós somos humanos. Mas o humano é para entender que a graça de Deus, ela está sobre nós, tá bom? Nós somos filhos de Deus. Outra característica da graça de Deus está baseada em Tito 3,7, diz, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, uma coisa, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso mestre, ele morreu e nos perdoou, isso gratuitamente, simplesmente por seu grande amor. E lembrar então que a justiça humana, chamada justiça humana, simplesmente ela condena a pagar o erro, tá? Ela disse, até quando as pessoas saem da cadeia, tá bom? Saem da cadeia, diz, eu paguei minha conta à justiça. Mas eu morei no Horizonte, ali, e o presídio é bem perto ali, em Taitinga, né? E quando ele saiu de lá, paguei minha conta com a justiça, lembra? Mas com os familiares não pagou não, tá? Então, no outro dia ele estava morto lá na pracinha, bem onde eu morava, bem pertinho. Ele estava morto, porque ele confiava que tinha pago a conta com a justiça. Mas com a pessoa que for um devedor, nunca paga. Agora, só eu ilustrei isso. Então, a justiça, ela paga com a morte, tá? Com a morte. No entanto, a justiça de Deus, ela nos purifica, tá bom, meus irmãos? Nos purifica do pecado, fazendo voltar a ser limpo. E, até mesmo quando fala dessa limpeza, ele limpa o nosso pecado. Mas João diz, se nós confessarmos pecado, ele é justo para nos purificar de toda a injustiça. Então, o pastor pregou agora recentemente que na ressurreição de Jesus, ele disse que as últimas palavras de Jesus na cruz foi aquelas palavras de está consumado. Ou que seja, no grego diz tetelestai. E o resultado está tudo pago. É tudo pago. Essa a justiça de Deus, tá bom? A justiça do homem, mesmo que ele passou lá tantos anos na cadeia, e quando sai, ele está decretado ainda a morte. Isso eu paguei a justiça, mas quando chega, ainda pode morrer a qualquer momento. Isso é a justiça do mundo. A justiça de Deus, ela limpa, mas para você entender, se nós somos culpados perante a justiça do mundo, mesmo que o Senhor nos perdoe, tá bom? Nós somos devedores ainda e podemos ser sujeitos também à morte física, tá? Então, quando nós conhecemos o perdão, ou a benevolência de Deus, nós aprendemos também a perdoar as pessoas. Isso chega, então, por isso que eu disse que aí é a hora que nós chegarmos assim, essa prática de eu pedir perdão aos meus devedores, como eu disse lá no Pai Nosso, na quarta-feira, tá? Os meus devedores, quem é meu devedor primeiramente? Minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo. E isso cada dia nós caímos nisso. E não só desculpa, mas literalmente me perdoa. Me desculpa é bem fácil, mas me perdoa e se pesar mais em nome de Jesus. E a pessoa vai dizer, eu te perdoo, ou pelo contrário vai dizer, eu não te perdoo. E aí fica com ele e você vai sentir a emoção, mesmo que você pediu perdão, vai sentir essa emoção de dizer, eu não perdoei. Eu conto a história de um crente que passou muitos anos mal com a sua prima. E ele chegou a aceitar Cristo. E ele chegou a ser batizado.
E ele chegou a tomar a ceia do Senhor. E então aquilo magoava ele. Toda vez que ele ia tomar a ceia do Senhor, ele dizia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e bebo do cálice. E ele se examinava e disse, mas eu tenho uma coisa com a minha prima que nunca ela me perdoou. E ele foi bater na prima dele. Ele era crente, a prima dele não. Mas mesmo como crente, ele disse, eu quero ir lá. E lá chegou, oi, bom dia, minha prima. Disse, eu não quero nem te ver. Não quero nem te ver. Ele disse, pois eu vim lhe ver. Eu vim lhe pedir perdão. E ela disse, volte daqui que eu não lhe perdoo não. Não sei o que ele fez, isso aí não interessa. E então, ela disse, não te perdoo não. E mais uma vez ele voltava. E aquilo mais uma vez machucava ele. E outra vez ele foi. Isso ele foi pela terceira vez. E ele foi. Chegou lá, bom dia. Ela disse, sou homem teimoso, já veio de novo. Ele disse, minha prima, dessa vez eu vim para resolver. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, porque eu tenho isso comigo, você é mal comigo, e eu rezo o Pai Nosso, quer dizer, ora, Pai Nosso, o católico reza, o crente ora, né? Ou recita, né? Então aquilo me afeta, né? E ela era uma rezadeira do Pai Nosso, tá bom? Ela rezava mais do que tudo, umas poucas vezes ela dizia, mas tinha esse inimigo. E esse cristão, ele foi isso várias vezes. E até que o marido dessa, mulher, desse ser tão dura, mulher, o homem te pedir perdão 3 vezes, como é que tu faz um negócio desse? Aí ela entendeu. Então ambos, a emoção chegou nela e quebrou o coração dela, e ambos se perdoaram. E graças a Deus o homem até hoje, ele se sente feliz. E não sei se ela é viva, mas o homem é vivo ainda. Mas isso, meus irmãos, é uma luta dentro de nós, tá bom? Dentro de nós. Até mesmo marido e esposa, para chegar a essa coragem, me perdoa. Às vezes deixa passar para lá, sabe? Mas é tão fácil dizer, me perdoa. É bíblico. É a justiça de Deus que pede isso. Outra característica, estou quase terminando, tá bom? Faltam só uns 20 ainda, estou brincando. Pois é, então, outra característica da graça de Deus é baseada em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia ser segundo a proporção da fé. Deus não... Pois é, então, aqui ele está dizendo sobre os dons. E é bom dizer, então, que você tem um dom especial. Isso é tão bonito você exercer esse dom que Deus dá. Agora, você diz o seguinte, Deus não chama pessoa capacitada, tá bom? É bonito, então, ver pessoa que diz, eu estudei bastante, e já fiz pós-graduação, e então já fiz doutorado, mestrado, e é bonito isso. E se pode, faça isso. Se pode, faça isso. A minha esposa ainda tem vontade de fazer mestrado ainda. Ó, já velhinha assim, tem vontade de fazer mestrado. Eu digo, quiser, faça, né? É bonito a pessoa ter essa vontade de querer as coisas de Deus e querer crescer. Agora, para o chamado de Deus, e você pergunta então aqui, será que eu fui chamado? Claro que foi, né? Todos nós estamos aqui na igreja, hoje pela manhã, porque fomos chamados, tá certo? Então, Deus não chama pessoas capacitadas, tá bom? Mas Deus capacita os chamados. Falando de dons, tá certo? Então, Deus, todos nós estamos aqui, nós temos dons, qualidades boas e muito mais ainda talento que Deus dá. Pode perguntar a qualquer um de nós aqui, cada um tem um talento. Tem um talento. O talento pode ser até mesmo varrer a igreja. Obrigado. Pois é, esse é um talento, né? De andar e pegar água, né? Pois é, então, até varrer a igreja, irmãos, é um dom, é um talento. Até saber trabalhar no som aí, né? Quando estou falando baixinho, ele vai lá, aumenta lá, pronto, aí o meu som aumenta aí, ó. É talento isso aí. Eu não sei mexer nisso aí, nunca aprendi. Tá certo? Mas é talentos, é dons.
Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, distribuindo talento a todos. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita com a nossa habilidade. Isso é tão importante dentro da pessoa de Jesus Cristo. Tudo que fazemos para Deus é parte da sua graça, que nos capacita. Se Deus te chamar para exercer um ministério em sua obra, creia que Ele vai capacitar cada um, do seu jeito que é, tá bom? Não precisa muita coisa, precisa só você estar disponível. Uma vez falei com uma pessoa que fez mestrado, né? E disse estar bem preparado, porque ele fez todos os currículos, né? Então, eu lamentei para a minha parte que eu não tinha feito nenhum desses cursos, né? Mas explicando sobre o que era o evangelismo pessoal, né? Então, o evangelismo pessoal, bem prática, né? É você só ter coragem de sair na rua com a sua Bíblia e dizer, eu vou evangelizar para alguém. Mas como que você não foi ensinado? Como que você não foi para o seminário, né? Quando que você não fez uma faculdade para falar bem? Não precisa nada disso, tá bom? Precisa você entender que você foi chamado para fazer esse trabalho, todo mundo pode fazer. Do seu jeito, com a sua língua, com o seu dialeto, do jeitinho simples que nós somos. Você pode pregar o evangelho e a pessoa pode se converter e entender a verdade, tá bom? Outra característica da graça de Deus está baseada em 2 Pedro 3,10, que diz o seguinte, lá ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a graça de Deus para nós, ela vai crescer, tá bom? Cada um de nós vai crescendo, mesmo que a pessoa não saiba ler, tá bom? Mas aquela pessoa vai crescendo cada dia mais na sua fé. Então, tudo que Deus faz, ela é para continuar, tá bom? É para continuar. É para permanecer, aumentando cada dia mais o nosso conhecimento. Então, outra coisa também, característica da graça de Deus, é baseada em Hebreus 13:9. Diz assim, não vos deixei de envolver por doutrinas várias, estranhas, porquanto que vale estar com o coração confirmado com a graça de Deus, e não com alimento, pois nunca tiveram proveito com isto o que se preocuparam. Então, está falando de uma firmeza. O hino que foi cantado, firmeza, é o hino para ele, é da minha esposa, e ela ficou bem contente quando o irmão estava cantando, e ela também cantou, viu? Então, essa firmeza que nós temos na pessoa de Cristo. Então, o ser humano, nós humanos, tá bom? Ele é inconstante por natureza. É inconstante. Diz lá, Tiago diz que é até como a onda do mar. Para cima e para baixo. Tem hora que nós estamos lá em cima com a nossa fé. Mas tem hora, nós mesmo humanos, tá bom? Nós estamos desanimados mais do que tudo. Mais do que tudo. Você pensa que é só você que é crente, né? Pastor não tem isso? Tem também. É verdade, estou dizendo aqui a verdade para você, né? Mas esse crescimento, essa vontade, então, pela graça de Deus, no instante sair da gente, porque senão nós não vinha para a igreja. Ninguém vem para a igreja, tá bom? Ninguém vem para a igreja. Mas essa coisa que vem dentro de nós aqui, esse lado de inconstante, muitas vezes é chamado mesmo a preguiça mesmo. Preguiça, o desânimo, que chega no corpo que não quer vir nem para a igreja, não quer nem levantar da cama. Hoje é cama, no passado era rede. Eu ainda tenho a minha rede ainda. Pois é, então é isso, essa tristeza, essa coisa da humanidade, nosso humano, né, que diz, eu estou fraco, eu não quero ir hoje. Então, para isso, meus irmãos, precisamos
da graça de Deus. Deus, Ele é uma rocha eterna, uma rocha que não vacila. Ele tem a sua firmeza, diz isso o Salmo 125 e versículo 1. Então, o Senhor é rocha firme. E é por isso que cada crente vem para a igreja. Eu acho bonito, morando aqui, perto daqui, eu vejo vocês passar. É tão bonito, cada um com a sua Bíblia na mão. Quando morar no Horizonte, lá tem igreja de toda qualidade, né? Cada esquina tem igreja lá. E nós íamos para a igreja, só via um para cima, para baixo, assim, cada um ia para o seu canto, né? Mas isso é a graça de Deus. Então, através da graça, nós podemos, então, ter a nossa convicção de que queremos confiar que tudo vai dar certo. Nós estamos preparando uma viagem, e então, uma viagem longe, nunca fui, e então, tem hora que, assim, no meu nervosismo de velho, né? Minha esposa, não, tudo vai dar certo, e isso me ajuda, né? Quando eu estou com aquele medo, né? Aquela coisa, ela diz, não, tudo vai dar certo. Então, acredite, meus irmãos, tudo vai dar certo. Quando nós confiamos de verdade, diz, tudo vai dar certo. Então, através do olhar da graça de Deus, podemos ter a nossa convicção de que queremos e confiar, com certeza, que tudo vai dar certo, pois não está estabelecido sobre qualquer fragilidade humana, mas sobre o poder de Deus. Olhando para Cristo, olhando para a graça de Deus, conseguimos então permanecer até amando as pessoas, pela graça de Deus. E nós humanos, como eu disse, nós somos muito vacilantes, mas pela graça de Deus nós vamos aprender até gostar dos outros. Porque nós humanos, tem pessoas que nós não gostamos. Pessoas dizem, não, isso aí não topo não. Mas pela graça de Deus nós vamos aprender até gostar de quem não gostamos, de quem não gosta de nós. Tá bom? Então, concluindo. Amém, né? Olhe tudo sobre a graça de Deus. Olhe tudo. É tão bonito nós olhar pela graça de Deus. O que diz Romanos capítulo 6, versículo 14, diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Lembrar então que todos nós pecamos, tá bom? Mas não vamos ficar para sempre, porque nós temos a graça de Deus. Precisamos ter sempre na mente que a nossa vida por total está sob a graça de Deus. O único momento que Jesus se colocou acima dos outros foi quando estava lá dependurado na cruz. Jesus estava lá por cima de todo mundo. Ele estava lá na cruz. E dali, ele clama naquela cruz, cheio de dor. Mas sobre a graça de Deus, ele teve força de chegar até nós, a fim de que, motivado somente pelo amor e pela graça de Deus, o conselho é, não olhe para a pessoa ou situações apenas com uma ótica humana. Simplesmente, vamos exercitar, usar mais a ótica de Deus, a graça de Deus, você vai ver diferente. Se nós olhar pela ótica humana, pela nossa humanidade, então nós vamos ver diferença, nós não vamos ter coragem de vir para a igreja, nós vamos ter coragem de pedir perdão, nós vamos ter coragem de confessar nosso pecado, porque nós estamos na nossa humanidade. Mas se nós olhar pela ótica pela graça de Deus, nós vamos ter toda essa coragem. Diz, eu sou um servo de Deus. Eu quero morar no céu. Eu não posso ficar na situação que eu estou. E eu quero ir morar no céu. E esse convite, ele faz até hoje. E todas as pessoas que não estão ainda totalmente
com esse olhar pela graça de Deus, completa, dizendo, se hoje for o meu dia, a minha hora, eu não estou pronto. Quando eu fazia um trabalho de evangelismo lá em Horizonte, eu fiz muitos anos, então uma pergunta que eu faço para as pessoas quando eu encaro, eu pergunto o seguinte: se você morrer hoje, você tem certeza de ir para o céu? É uma pergunta tão assim, cruciante, que naquele momento a pessoa fica, o quê? Que faz eu perguntar de novo, dizer de novo, se você morrer hoje, você tem certeza de ir para o céu? E a pessoa quando entende diz, não. Por quê? Por que a pessoa diz isso? Porque tem um impedimento, tá bom? Tem um impedimento, diz assim, olha, eu tenho isso para resolver. E a pessoa diz mesmo, não, tem tanta coisa para me resolver, que eu não estou pronto, não. E aí vem a outra pergunta que eu vou fazendo, para poder chegar ao ponto de eu fazer um estudo com aquela pessoa. E por incrível que pareça, eu fiz com muita gente, e até pessoa nominalmente chamada crente, até das igrejas bíblicas, tá bom? Nossa igreja bíblica, que tem certeza da salvação. Mas quando eu fiz essa pergunta, algum disse, meu irmão, pastor, eu não estou pronto. Eu não tenho certeza. Quer dizer, falando de crente, por quê? Porque tem esse impedimento. Às vezes uma coisinha tão pouca. E essa coisinha tão pouca atrapalha. Jesus então faz o convite assim, Mateus 11, 28 diz, vinde a mim. Isso é para todo mundo, tá bom? Vinde a mim, todos estão cansados. Tem tanto crente cansado, tá bom? Falando espiritualmente. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, quer dizer, cansado e mais com uma carga em cima. Disse, eu aliviarei. Então Jesus disse, pela graça dele, está dizendo, eu posso fazer isso para você. Versículo 29 diz, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, o meu jugo é suave e manso, e acharei descanso para as vossas almas. É só na pessoa de Deus, pela sua graça.